E aí, galera, mais um episódio do nosso podcast /vídeo no YouTube. E dessa vez eu vou falar sobre perdão. E toda vez que eu coloco uma enquete, uma caixinha, disparado, o tema de perdão ganha, assim, disparado. Então, vamos falar sobre perdão, né? E eu vou compartilhar uma coisa com vocês que uma vez o Espírito Santo falou comigo. E assim, eu nunca fui uma pessoa que tive muita dificuldade em perdoar. Eu fui uma criança que eu fui muito criada, meus pais sempre insistindo muito na questão do perdão, meus pais sempre, foram muito incisivos com a questão de perdão, e até pela minha natureza também eu sou uma pessoa muito tranquila, mas eu entendo que nem todo mundo é assim, nem todo mundo tem o mesmo temperamento, criações diferentes e etc. Mas tem uma coisa que eu acredito que nós somos, pelo menos se você é discípulo de Jesus, uma coisa que nós temos, é um coração que foi de pedra e que é de carne, ou seja, é um coração maleável que o Senhor nos deu, e a Bíblia fala isso, e que nós devemos aprender a amar, Então, o discípulo de Jesus, ele tem essa questão do amor, de fato. E eu vou compartilhar com vocês algo que o Espírito Santo falou comigo. Estou olhando para aqui para baixo porque o roteiro do podcast está aqui, Então, eu preciso olhar. É a minha colinha. Bom, um dia, estava dormindo, e assim que eu acordei, o Espírito Santo já veio comigo falando assim: você está pronto para dar outra face? E quando eu acordei, eu fiquei assim, tipo, bom dia, Espírito Santo. Já tá assim, me confrontando, o que foi que aconteceu? E o Espírito Santo me levou àquele versículo, de Mateus, dos evangelhos que tem, que Jesus fala sobre dar a outra face, E eu vou ler aqui para vocês rapidinho. E mais especificamente em Lucas, que é Lucas, Mateus, que é na parte do Sermão do Monte. Jesus fala, E o Sermão do Monte é praticamente, eu sempre considero como o guia prático da vida cristã, que ali Jesus aborda várias questões da nossa vida cristã, inclusive uma dessas é sobre dar a outra face. E aí, ele fala assim, o versículo: se alguém bater em você numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém tirar de você a capa, não o impeça de tirar a túnica. Mas, especificamente, eu queria falar sobre essa parte do se alguém bater em você numa face, ofereça-lhe também a outra. E depois Jesus, lá na frente, ele faz uma comparação, que antes vocês ouviam olho por olho e dente por dente. Agora, se um bater na face, você oferece a outra também. E aí eu fiquei um tempão, pensando, castelando nisso. Até que o Espírito Santo falou assim comigo: você tá pronto para perdoar? E foi quando o Espírito Santo me trouxe, esse pensamento. Quando uma pessoa bate no nosso rosto, imagine a pessoa bater no seu rosto, literalmente. Essa parte fica manchada, fica marcada e dói. Mas você ainda tem o outro lado da sua face, que está em branco, E que aí Jesus fala, oferece outra face. Então, tipo assim, às vezes a gente até pode pensar, tipo, então eu vou lá e viro e falo, bate aqui na outra face também. Tipo assim, eu devo ser trouxa, Eu devo ser um trouxão de, ok, a pessoa me bateu, me feriu e eu vou lá e ainda oferecer o outro lado. Na verdade, não é isso que Jesus quis dizer. A verdade que Jesus quis dizer é que você está pronto para perdoar novamente a pessoa? Então, assim, quando você tem esse lado do seu rosto, ele está machucado, ele está ferido, em compensação você tem o outro que ainda não está. Então você tem um lado que ainda está completamente em branco, é um lado que está sem marca, sem mancha. Então, na nossa vida prática como discípulo, a gente tem que ter uma consciência de que as pessoas não são perfeitas, e nem eu sou perfeita, e nem você é perfeito. Então, com certeza nós seremos machucados, com certeza nós seremos feridos. E de diversas formas, gente, das mais bestas possíveis, quanto as mais tristes possíveis também, infelizmente. Porque nós estamos no mundo, e a vida do ser humano é falha, enfim. E nós podemos passar por diversos tipos de processos, de aprender a amar, de aprender a perdoar. Mas o que o Espírito Santo quis dizer comigo foi justamente de será que eu estou pronta para perdoar quando a pessoa me magoa, me fere, me machuca? E Jesus depois ele vai um pouco mais na frente falando, se teu irmão te pedir perdão, perdoe. E aí um dos discípulos pergunta assim, quantas vezes devemos perdoar? Eu devo perdoar o meu próximo, eu devo perdoar o meu irmão? Jesus fala 70 vezes 7, que é 490. E assim, a gente não fica contando assim, você errou comigo uma vez, hein? Você errou comigo 2 vezes, hein? Você errou comigo 3 vezes. Ninguém faz isso, Então, nosso limite de perdão
deve ser sem limites, né? Nós não devemos ter limites para perdoar, mesmo que seja a mesma pessoa. E outra coisa também é que Jesus, no Sermão do Monte, ele fala sempre: sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que estás no céu, ou o vosso Pai celeste, dependendo da tradução da Bíblia. E que o Senhor, ele nos ensina a sermos perfeitos, como é perfeito o Pai que está no céu, porque assim, Jesus, ele, inclusive no próprio Sermão do Monte, ele fala assim, a vossa justiça deve exceder em muito a dos fariseus, porque se vocês só amam os seus amigos, que diferença tem entre vocês e os fariseus, né? Então a gente deve amar os nossos inimigos e entra nesse pacote, né, de perdão, porque uma pessoa que a gente deve perdoar, nós não consideramos ela como um amigo, né? A gente se sente ofendida, a gente se sente magoado, então é como se aquela pessoa virasse um inimigo na hora. E aí, Jesus nos ensina, né, a sermos perfeitos como o Pai que está nos céus. E fora que Jesus também, na oração do Sermão do Monte não. E Jesus também, na oração que ele ensina aos discípulos, ele fala, né, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha nosso teu reino, tanana, tanana, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos ofende. A Bíblia tem várias passagens, principalmente no Novo Testamento, sobre perdão. Os discípulos são muito enfáticos sobre o perdão, né? Pedro também fala, Tiago fala sobre isso. Quando o Senhor também fala para sermos perfeitos como é nosso Pai, que é celeste, está no céu, é uma massa sem barreira, sabe? Porque Deus, ele não fica contabilizando quantas vezes a gente errou, quantas vezes a gente pecou, né? E ele está sempre disposto a nos amar, nos perdoar quando nós temos arrependimento. Quando nós temos arrependimento, né? Na nossa vida cristã. O que eu não estou dizendo é que você não deva perdoar a pessoa, mesmo que ela não se arrependa. Porque a pessoa, quando ela não perdoa, ela não dá novas chances do outro ser amado. Ela não dá uma nova chance do outro ser restabelecido. Então, quando o Senhor fala assim, ofereça outra face, é porque existe uma face que não foi marcada, não existe uma marca ainda. Então, o perdão é isso, é quando você literalmente não tem mais aquela marcação no seu coração que tanto te magoa, que tanto te fere. E assim, gente, perdoar não é fácil. Porque muitas vezes a gente fala sobre perdão para coisas assim, tipo, a pessoa me criticou, a pessoa falou mal de mim. São coisas que a gente até releva. Mas, por exemplo, perdoar uma traição, perdoar uma traição, perdoar algum tipo de machucado físico que você teve, um machucado emocional que você teve muito mais pesado, de alguém que você confiava, de alguém que você amava. Isso é muito mais difícil. Então vão ter coisas, gente, que a gente vai ter que passar por um processo de também santificação, que faz parte da vida do cristão, né? A gente aprender a amar, porque nós somos seres humanos. E a Bíblia ela é muito, muito rígida. Não. E a Bíblia é muito, muito rígida em relação a perdão. E Cristo nos ensina, né? A palavra fala em Mateus 6,14: quem não perdoa não será perdoado. Quem não ama não tem comunhão com Deus, né? Tanto que tem um versículo que fala também: se vocês dizem que amam a Deus, a qual vocês não veem, como que vocês não conseguem amar aqueles que vocês veem, né? A palavra fala muito sobre isso. E quem não ama não tem comunhão com Deus, porque o próprio Deus, ele é amor. E quem não ama seu irmão é um mentiroso. É isso que a Bíblia fala. Então, se eu, como discípulo de Jesus, eu tenho em mim, eu quero ser perdoado por Deus, mas eu não perdoo meu irmão, então, na verdade, isso pode ser também, além da mágoa que não foi tratada, o perdão que não foi liberado, também, no fundo, é um tipo de orgulho, porque você pensa assim, eu posso ser perdoada por Deus, mas o meu irmão não pode ser perdoado por mim. Só que você é tão falho quanto seu irmão, nós somos tão podres e tão capazes de pecar e fazer coisas terríveis quanto qualquer outro irmão nosso, gente. Então, a gente coloca essa régua de que eu posso ser perdoado por Deus, mas eu não posso perdoar o meu irmão. Eu tô sendo orgulhoso, cara. Eu tô sendo soberbo, porque eu não consigo olhar pro meu irmão com um olhar de misericórdia e falar, cara, é um pecador como eu, sabe? E tipo, por ele ser pecador como eu sei que eu tô sujeito aos mesmos defeitos que ele, eu tô sujeito às mesmas dificuldades que ele, eu tô sujeito aos mesmos processos que ele, e eu não consigo perdoá-lo. E que fique claro que o perdão também não significa que você tem que voltar a conviver com aquela pessoa, você não precisa voltar a ter amizade com aquela pessoa, até porque também, como eu falei, né, existem situações e situações. Existem situações que você não vai ter como conviver mais com a pessoa, uma pessoa que é
tóxica, né? Aquele vocabulário de hoje em dia, a pessoa tóxica. Realmente existem pessoas que são muito tóxicas e a gente não tem como conviver com essa pessoa, né? E Cristo nunca disse assim, ó, volte a conviver com a pessoa que te fez mal. Ele fala, perdoe, né? E o que é perdoar? É liberar. Tanto que Hebreus 12, 14 e 15 também fala, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, e nem haja alguma raiz de amargura, que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Ou seja, o perdão também faz parte da nossa santificação, gente, porque tem pessoas que têm dificuldade em perdoar, mas assim como tem as pessoas que têm dificuldade em confessar, em ser orgulhoso, em, sei lá, tantas coisas, em ser mentiroso, nós temos muitos defeitos e que o Senhor tem o prazer de nos chamar para a santificação. E muitas vezes você vai precisar passar por um processo de santificação também na área do perdão, faz parte. Então, segue a paz e a santificação, porque sem o qual não liberar a Deus. Tanto que a Bíblia fala o quê? Se você não perdoar o seu próximo, o Senhor não irá lhe perdoar. Então, com certeza, o perdão é um processo de santificação também, é um processo de paz. E que você precisa para poder ver Jesus, poder ver o Senhor, melhor dizendo. Que você precisa para ver o Senhor, né? Então, ainda Paulo, aqui na Epístola de Hebreus, Paulo não, né? O autor de Hebreus ainda fala que assim, para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, que vai de encontro com o versículo que fala, né? E quem não ama não tem comunhão com Deus, né? E nem haja nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então, a raiz de amargura, gente, raiz é uma coisa que muitas vezes ninguém nem vê, né? É muito difícil você ver a raiz de uma planta, porque ela fica debaixo da terra, ela fica escondida. Então, muitas vezes você tem uma amargura, você tem uma mágoa com alguém que tá ali no seu coração, que só você sabe, só você e Deus sabe. E vira o quê? Seu pecadinho de estimação. Às vezes a gente acha que o pecado de estimação são, sei lá, pecadões, né? Sei lá, uma pornografia, algo do tipo. E muitas vezes o pecadinho de estimação que se tornou para você é a falta do perdão. É o seu pecadinho de estimação que você carrega, que você não quer liberar perdão, que você fica naquela coisa remoendo e te faz mal, te adoece. Psicologicamente também, você fica adoecido, porque você não para de pensar nisso. Você fica mal espiritualmente. E, gente, pasmem, eu conheço pessoas que falam que não voltam para Jesus porque sabem que se voltarem para Jesus vão ter que pedir perdão e também vão ter que liberar perdão. E essas pessoas não estão dispostas a liberarem perdão para a pessoa que os feriu. Então, assim, sim, tem gente que deixa de ter comunhão com Deus, tem gente que passa a ser um desviado, às vezes até dentro da igreja. Convive com as pessoas da igreja, convive com o corpo, mas já não tem a graça, né? Isso que o autor de Hebreus fala. Nem haja raiz de amargura para que brotando vos perturbe e muitos sejam contaminados. Fora que ainda tem essa questão de você ainda pode contaminar os outros com a amargura do seu coração, com sua falta de perdão. Então, é muito real, gente, quando a Bíblia nos ensina a amar as pessoas, de fato. É uma coisa que a gente tem que nos despir do nosso velho homem e busca a nossa própria justiça, busca as nossas próprias razões. Porque razão para não perdoar os outros, gente, a gente tem demais. Oh, meu Deus do céu. Todo dia, se a gente for pensar, tipo assim, pensa comigo. Toda situação que você tiver na sua vida que te trouxe estresse, que te trouxe fadiga, que você se entristeceu, que você se decepcionou, todos os dias você tem um motivo para não perdoar alguém. Imagine só se a gente for viver uma vida sem perdoar os outros. E outra coisa, a gente ainda por cima tem essa mania de, tipo assim, ok, perdoei a pessoa, mas continua falando mal dela. Perdoa a pessoa, mas continua voltando no assunto. E a Bíblia fala o quê? Que o amor encobre multidão de pecados. Então, gente, ou seja, não tem necessidade de você ficar voltando atrás e passando o erro na cara da pessoa, porque isso não é perdão. O perdão é algo que não traz a vergonha de novo à pessoa, né? Perdoar é você, ok, você foi perdoado, larga isso pra lá, se arrepende, se você é discípulo, claro, se arrependeu, é restituído e restabelecido aquela pessoa e segue a vida. Não precisa se voltar a ser amigo, não precisa voltar a tratar aquela pessoa de perto, né? Mas tenha um perdão na sua vida. E nem sempre, gente, as pessoas vão nos pedir perdão. Nem sempre a gente vai
passar por um processo de 1000 amores, mas a gente tem que pedir perdão. Mas a gente tem que perdoar aquela pessoa. Eu conheço até a história de uma irmãzinha que ela contou uma vez que ela falou que fez o jejum. Ela falou assim, Senhor, eu só saio daqui do quarto quando eu conseguir perdoar meu irmão. Aconteceu uma situação entre eles, e aí ela disse que acreditava, ela falava assim, eu creio no perdão, Senhor, eu creio, mas no meu coração eu não consigo perdoar essa pessoa, eu não consigo liberar perdão. Eu te peço encarecidamente que o Senhor me liberte de mim mesmo, sabe? Me liberte de mim mesmo, eu coloco isso na cruz. Ela jejuou, ela disse que jejuou um dia todo para poder perdoar esse irmão. E aí, quando ela, né, terminou o dia, ela falou assim, Senhor, eu só saio desse quarto quando o Senhor falar comigo sobre perdão. E aí, enfim, né, ela disse que o Senhor falou com ela muito sério sobre o perdão, falou assim, ó, ou você perdoa ele aqui hoje, ou acabou. Ou você segue a sua vida sem mim, né? Ela disse que o Senhor foi muito duro com ela na época. Ela disse que chorou muito, porque ela pensou que, sei lá, né, o Senhor ia falar outra coisa, mas o Senhor foi muito duro com ela de falar assim, ó, ou você perdoa essa pessoa, ou acabou pra gente aqui. Você pode levantar e seguir sua vida sozinha, porque eu não admito que você não perdoe essa pessoa. Ela disse que engoliu o choro, engoliu o orgulho dela, ligou pro irmão e falou, irmão, eu vou aí na sua casa porque eu preciso confessar que eu não lhe perdoei. Eu preciso confessar para você. Eu sei que você já me pediu perdão, eu sei que aparentemente estava tudo bem entre a gente, porque eu não demonstrava que eu estava sem perdoar você, mas eu guardei essa mágoa, eu quero me confessar, eu quero me humilhar diante do Senhor e diante de você também, e lhe pedir perdão. Enfim, e ela perdoou, foi para casa em paz. Ela disse que saiu um peso do coração dela. Então, gente, muitas vezes a gente vai ter que ser, sim, 100% racional e pensar, cara, eu preciso abrir mão do meu orgulho, eu preciso abrir mão da minha justiça própria, eu preciso abrir mão das minhas N justificativas, me humilhar diante do Senhor, tomar minha cruz, tomar minha santificação, obedecer o mandamento do Senhor, da Bíblia, e decidir perdoar, porque perdão é uma decisão consciente, independente de sentimentalismo. Claro que eu concordo sim que, a depender do que for, você pode passar por um processo, né? Mas não tardar esse tipo de obediência na sua vida. Não deixar para depois. A Bíblia fala também, né? Se você tem oferta, algo contra seu irmão, você lembrar na hora, vá acertar com ele primeiro e depois você oferta. Então, assim, a Bíblia ela é muito rígida com a questão de perdão, né? O Senhor, ele é muito duro com a questão do perdão, muito duro mesmo. Tanto que, né, Jesus fala sobre isso, o Novo Testamento tem várias passagens sobre isso. Enfim, gente, perdão é decisão, não tem muito o que falar, né? Ou você decide confessar isso, ir na casa da pessoa que te magoou, que te feriu. Se você não tem contato, é colocar isso diante do Senhor mesmo. Se você tem discipulador, chega pro discipulador e fala, discipulador, eu fiquei mesmo de mal contra fulaninho de tal, entendeu? Guardei essa mágoa mesmo, mas hoje eu decidi perdoar essa pessoa. Peço que você ore por mim. Eu confesso diante da igreja do Senhor que eu guardei essa mágoa, esse rancor. E, gente, o Senhor, ele é poderoso para nos restabelecer nossa saúde emocional também. Ele é poderoso para nos dar a graça de amar aquela pessoa, porque Jesus, ele fez isso, né? Jesus, ele é o perdão de Deus e nós não merecíamos. Se tem alguém que tinha toda a razão para não nos perdoar, esse alguém era o Senhor, e ele não fez isso. Ele decidiu voluntariamente se despir da glória dele para vir tomar o nosso lugar de pecado e perdoar, né? Ser um sacrifício e assim nos perdoar. Então, Deus, ele fez isso de forma consciente e não tem porquê nós, seres humanos podres, ficarmos guardando mágoa de um outro ser humano podre, né? Então é isso, galera. Eu espero que isso tenha te edificado, tenha te confrontado, né? Tenha te animado também. E eu espero que o Senhor fale contigo. É isso. Deixa aí seu like se você gostou, compartilha com seu amigo, sua amiga que tá aí precisando de perdão. Beleza? Um beijo. Comentem aqui todos os comentários, todos, 100%. Eu irei ler, eu irei responder. Me chamem no Instagram, @Gabriele Souza. É isso. Tamo junto, valeu!